Lechaim, lechaim. Vamos estudar hoje o capítulo 6 do Tânia, que é um dos meus preferidos, porque hoje a gente vai falar sobre a nossa querida alma animal. Até agora a gente falou um pouco da alma divina, como ela é construída, que ela tem o lado intelectual, que ele domina o lado emocional. Tudo começa na cabeça. Então, resumindo, o que a gente viu nos últimos 3 capítulos para ser mais exato, é o seguinte. Yoil, o intelecto, ele medita, ele pensa, ele entende, ele é criativo, ele tem novas ideias. Sobre o quê? O intelecto da alma divina? Deus. Ele pensa em Deus. O que quer dizer pensar em Deus? Quer dizer que ele pensa... Quando a gente fala pensar em Deus, não é ficar falando assim, Deus, como você é grande. É realmente entender como no fundo tudo é Deus. O que quer dizer pensar em Deus? Não é você ficar falando Deus como se fosse uma coisa específica. É você começar a meditar no universo e na natureza e na ciência e você perceber que por trás de tudo existe Hashem. Quando alguém chega nessa conclusão, ele começa a ter uma paixão inexplicável por Deus. Como eu conheço algumas pessoas que chegaram nesse nível. E ele fica praticamente doente por Deus. É uma linguagem usada pelo rei Salomão. Ele fala assim, Rolat ahavá ani. Eu estou doente de amor por Deus. De tanta paixão que uma pessoa pode ficar por Deus. Você fala, mas Deus é invisível. Como que eu posso ficar apaixonado por alguém que não dá para ver? Para isso serve o cérebro. O nosso cérebro ele serve para a gente conseguir entender coisas que os olhos não conseguem ver. Consequentemente, a cabeça entende, o coração vai sentir. O coração vai sentir, a pessoa vai procurar a cumprir na prática todas as mitzvot da Torá, através do seu pensamento, fala e ação. Principalmente, como a gente viu semana passada, o estudo da Torá, porque quando uma pessoa estuda a Torá, ele está literalmente estudando Deus, porque a Torá e a Hashem é uma coisa só. Hoje vamos ver o outro lado da moeda. O que vocês estão rindo aí? O outro lado da moeda, que é Nefesh Abahamit, a nossa alma animal. L'chaim. Perigvov. Diz o Alter Rebbe, tudo que Deus fez de um lado, ele fez do outro. Tem que ser equilibrado. Para ter livre-arbítrio, tudo que Deus fez para o bom, ele fez para o mal. Assim como a alma divina, ela é composta por 10 poderes sagrados, como a gente falou, 3 intelectuais e 7 emocionais. E ela se investe em 3 roupas, 3 vestimentos sagrados. Assim também a alma do outro lado. Olha que interessante, cada palavra do Alter Rebbe é exata. Não existe lado mal no judaísmo, ele não chama de lado mal. Eu já falei para vocês antes, a alma animal não é má, ela é animal. Então como que ele chama isso aqui? É bom vocês aprenderem essa palavra em aramaico. Sitra achra. Falam, Sitra achra. Sitra, fala, Sitra. Citra, citronela. Não, Sitra, fala. Citra. Achra. Citra achra. O que é Sitra achra? O outro lado, o lado obscuro. Então o lado mal na Kabbalah não é chamado de mal, ele é chamado o outro lado. O seu outro lado. Ele vem das cascas, klipot. Você já estudou isso, não, mineiro? O que é a casca? Clipar. Por que o lado negativo é chamado de casca? Porque na verdade, como eu falei, não tem lado negativo, tem as cascas que ocultam a verdade. Essa alma animal, ela está no sangue da pessoa e ela é composta por 10 coroas impuras, que são 7 emoções, que vêm daqueles 4 elementos que nós falamos no primeiro capítulo, água, fogo, ar e terra, que as emoções negativas vêm desses 4 elementos, e o intelecto que dá vida para essas 7 emoções. Pois as emoções são de acordo com o intelecto da pessoa. Por exemplo, uma criança, que a cabeça dele é pequena, quer dizer, ele não é muito inteligente, ele costuma desejar coisas pequenas. Você vai falar para ele, o que você mais quer? Um pirulito, uma boneca, certo? Você pode pedir um carro, mas o cara não está afim de um carro, ele está afim de um pirulito. 2 pirulitos. 2 pirulitos. Por quê? Porque a cabeça dele entende que pirulito, quando ele vai crescer, ele vai falar, que bobeira, que eu queria pirulito, né? Eu posso pedir uma bola de futebol, eu posso pedir. Daí ele vai crescendo mais, ele quer um carro, ele quer uma casa, ele quer virar milionário e assim por diante. A mesma coisa para o outro lado, nervosismo. Quanto menor o intelecto, mais a pessoa fica nervoso por bobagem. Porque ele não consegue entender que isso aqui é uma bobagem, certo? Então, você vê uma criança, tirou o pirulito, ele vai chorar. O cara vai crescendo mais, ele vai e fala, Luana, você chora, você tira o pirulito. Agora, se a pessoa ela vai criar, faz parte que todos participam. A aula fica mais legal.
E, certo? Quando a pessoa cresce, aí ela vai ficando nervosa ainda mais por coisas mais sérias, mais graves. Daqui a pouco vai começar. Agora é Shiur de Tana. Estão bem-vindos. Isso que ele fala, e todas as midot, elas são de acordo com o intelecto. Mas se vocês perceberem bem, aqui a gente já tem um grande segredo do capítulo 6. Ele falou primeiro as emoções e depois o intelecto. Quando ele falou da alma divina, ele falou primeiro o intelecto e depois as emoções. Esse é o grande segredo de saber se as tuas ideias e se teus sentimentos, eles vêm da alma divina ou da alma animal. Quando a coisa começa na cabeça e depois vai para as emoções, normalmente veio da alma divina. Quando o negócio começou nas emoções e depois você começou a meditar e pensar sobre o assunto, normalmente vem da alma animal. Mesmo que você seja muito inteligente e justifique todas as suas emoções, e você é muito genial, mas se começou nas emoções, normalmente é um instinto animal que está guiando a tua vida. Continua o Alter Rebbe. Esses 10 poderes, quando uma pessoa pensa sobre eles, ou fala, ou faz, o pensamento, a fala e a ação dessa pessoa são chamados de roupas impuras saúde. Para os 10 poderes impuros durante a fala, pensamento ou ação. E eles são, diz o Alter Rebbe aqui, todos os atos que uma pessoa faz aqui na Terra, de bobagens. Não está falando de pecado. Isso que eu quero mostrar para vocês. Esse vai ser o ponto do capítulo 6. Qual que é o ponto do capítulo 6? Michi, o que é animal? Alma animal, muita gente pensa, quer dizer fazer um pecado, quer dizer fazer mal para alguém, quer dizer eu xingar alguém, quer dizer... Não. Qualquer coisa que eu faço que é inútil. Exatamente. Não, mas mesmo que não seja nada proibido da Torá. Entendeu o que ele quer dizer? Mesmo que a Torá não proíba explicitamente esse tipo de ação, o próprio fato que a pessoa está fazendo algo agora sem um objetivo maior, que seria realizar a missão dele aqui na Terra, já não é da alma divina. Se não é da alma divina, é da alma animal. Não que seja ruim, não da alma animal. Não, mas vamos continuar. Isso quer dizer Sitra Achra, diz o Alter Rebbe, é o outro lado, que não é da santidade. E o que é a santidade? Santidade é um lugar onde tem a presença de Hashem. E onde tem a presença de Hashem? Numa coisa que se anula para ele. Tanto na prática como os anjos estão totalmente anulados, eles são robôs de Deus. Tanto potencialmente, como todo judeu, que potencialmente ele poderia se anular para Hashem. Então vamos entender o que o Alter Rebbe está falando aqui, uma coisa muito profunda. O Alter Rebbe está dizendo, em outras palavras, aquilo que um grande mestre racídico já falou. Onde está Deus? Onde deixam ele entrar. Isso, em outras palavras, quer dizer o seguinte, Hashem está em qualquer coisa, em qualquer lugar. Mas se você não deixa Hashem entrar, você não vai perceber a presença dele. Isso quer dizer, Hashem não está em qualquer lugar. Ele está, muito bom. Mas se você oculta a presença dele, você não vai perceber. Como se oculta? Como que é possível ocultar a presença de Hashem? Muito simples. Não assumindo que ele está em todo lugar. Porque igual ele já está oculto. Depende. Mesmo sabendo que ele está em qualquer lugar. É verdade, ele está totalmente oculto. Então, como que faz para revelar ele? Então, vamos perguntar ao contrário. Como faz para revelar ele? Deixando ele entrar. Como se deixa ele entrar? Se anulando para ele. E quando eu falo se anulando, quer dizer o seguinte, não quer dizer, agora eu vou me martirizar. Não é isso que é se anular. Se anular quer dizer reconhecer que no fundo, tudo que está acontecendo é força de Hashem. Então, vamos pegar um exemplo? Uma pessoa, um ser humano. Ele está tendo muito sucesso nos negócios, ou ele está tendo muito sucesso em algum empreendimento que ele está fazendo. Se ele começa a se achar o máximo e falar, graças a mim está dando tudo certo, porque eu sou muito inteligente, eu sou muito estudado, eu sou muito esperto, por isso que eu enganei todo mundo. Ou qualquer coisa assim. Se a pessoa está se achando o máximo, automaticamente ele está ocultando Hashem. Porque ele está falando que o sucesso é dele. Agora, se uma pessoa que ela tem muito sucesso, ele fez tudo de bom, mas ele vai lá e agradece a Hashem, ele vai lá e reconhece, não é só agradece em palavras, ele faz uma reza, mas ele reconhece a cada instante que, na verdade, o sucesso, óbvio que é meio inteligência, lógico que pode ser, não estou falando que a pessoa tem que se achar burro, mas quem te deu inteligência? Quem te deu essas ideias na hora certa, no momento certo? Quem fez tudo acontecer para dar tudo certo? Hashem. Então, a minha humildade, ela traz a presença de Hashem. Por isso o judaísmo acredita que as mitzvot, elas são uma prova da presença de Hashem. Porque o que é uma mitzvah? Eu me anulando perante a vontade de Hashem. Por que eu coloco o tefilim? Por que eu como kasher? Por que eu faço o Shabbat? Porque naquela hora eu estou, em outras palavras, aceitando
que Hashem manda na minha vida e que na verdade ele está presente. Tudo que não é mitzvah, essa é a grande novidade desse capítulo, é do outro lado. Então, por exemplo, uma pessoa, ela vai no cinema. É pecado ir no cinema? Depende do filme. Mas vamos dizer que não tem problema nenhum, certo? O cara... Mas da alma divina também não é. Então, de que alma que deu... Que alma te dá vontade para ir no cinema? Isso que eu quero que a gente entenda. É a alma animal. Por quê? Porque o motivo que você quer ir no cinema não é falar... Ninguém acha que vai no cinema para falar estou indo no cinema para cumprir a minha missão aqui na Terra. Certo? Não é por isso que uma pessoa vai no cinema. Ele vai no cinema porque ele está afim. Esse está afim vem da alma animal. Vamos continuar. Por isso disseram nossos sábios que até mesmo uma pessoa que senta e estuda a Torá, Deus está presente. Toda casa que tem 10 judeus lá tem a presença divina. Mas porque eles potencialmente podem se anular a cada instante, se eles quiserem. Mas tudo que não está anulado perante Hashem, e sim sente-se independente, ele não está recebendo a vida dele da santidade, que é o íntimo de Deus, a vontade dele, o prazer dele. Mas então, da onde vem a vida dele? Da onde vem a vida de alguém que não está conectado com Hashem? Também é de Deus, não? Vamos dizer que alguém é contra Deus, ele não recebe vida de Deus? Então o que muda? O que muda se a pessoa faz a vontade de Hashem ou se ele não faz a vontade de Hashem? Se no final das contas, ele também vai receber vida de Hashem. É? Alguém sabe? A resposta é a seguinte. É igual você vai na festa de alguém. E você quer dar um presente para ele de aniversário, certo? Se você curte o cara, se você realmente gosta da pessoa, você vai dar aquele presente, certo? Você foi, você escolheu com amor e carinho. E você vai dar o presente de todo o coração. Sério, você vai dar porque você realmente gosta daquela pessoa. E aquela festa que você foi convidado, você não gosta muito da pessoa, mas tua namorada mandou você ir, o teu namorado... Você foi por obrigação. E já que você foi, você tem que dar um presente. Então, a linguagem cabalística é, você vai dar um presente pelas costas. Eu dou porque tenho que dar. Então, a Kabbalah explica que a mesma coisa é a nossa relação com Hashem. Alguém que está cumprindo a vontade de Hashem, a conexão dele, a maneira dele receber vida, é de uma forma íntima. Deus te dá com um sorriso, com prazer. Uma pessoa que não está anulada e fazendo a vontade de Hashem, ele vai receber a vida dele de uma forma superficial, ou seja, de uma forma só, como se fala isso aqui, só para cumprir tabela. Agora, isso é um exemplo, certo? Agora, Deus não foi convidado para nenhum aniversário e ele não curtiu nem deixou de curtir. Então, o que seria na nossa vida? Eu quero tentar explicar. Eu acho que na nossa vida é você perceber ou não. Sabe o que muda um cara religioso ou não? Eu não vou falar religioso no sentido literal da palavra, porque eu nem gosto dessa palavra. Porque um cara que pode ser chamado de menos religioso, talvez ele está fazendo mais a vontade de Hashem. Quer dizer o seguinte, sabe qual é a diferença de alguém que está ligado com Deus e alguém que não está ligado com Deus? Se ele consegue perceber que a vida dele faz sentido. O maior prazer que um ser humano pode ter é sentir que as coisas fazem sentido. Isso quer dizer que não vai acontecer problema na vida dele? Não. Isso quer dizer que não vai acontecer nada de ruim? Não. Mas quer dizer que a pessoa vai perceber que está acontecendo... Ok. Não. A gente acaba antes. Daqui 5 minutos. Quando chegar a tua população, a gente acaba. Sim, mas quando chegar a todos, a gente acaba. Se você for pontual, a gente vai ser pontual. Lechaim. Meu empresário está pedindo para eu focar no vídeo. Então, a Nekuda é, pessoal, presta atenção nisso aqui. Uma coisa muito importante. Uma pessoa que está ligadão com Deus, sabe qual é a maior recompensa dele? E olha, qual é a maior recompensa de um cara que está ligado com Deus? Que ele percebe Deus na vida dele. Não tem um presente maior. Então isso que as pessoas ficam esperando. Eu fiquei religioso, mas não fiquei rico. Comecei a cumprir Shabat e minha bisavó ficou doente. Acontece. Não é garantia nenhuma. Não, isso é um erro que algumas pessoas falam. O cara, e se algum rabino te falar isso, ele está te enganando. Ah, você vai fazer e vai dar tudo certo. Não, mentira. Vai dar tudo certo, mas dar tudo certo não quer dizer que você não vai mais ter problemas na vida. E o contrário também é verdade. Às vezes a pessoa está pecando e está dando tudo certo, na visão dele. Mas
Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de outro tipo de prazer. O maior prazer que tem é ter conteúdo na vida, é ter um sentido. Uma pessoa que ela está ligada com Hashem está ligado com ele. Uma pessoa que não está ligada com Hashem não mostra que está ligado com ele. Também está recebendo vida de Hashem, mas Hashem está esperando esse cara se ligar. Continuando. Então, diz o Alter Rebbe, que acontece o seguinte. Por isso o nosso mundo é chamado o mundo das klipot e da sitra achra, o mundo do mal. O nosso mundo material, a maioria das pessoas, não são pessoas que estão ligadas. Não estamos falando que maus no sentido eu quero fazer maldade. Mas a maioria das pessoas vivem a vida sem perceber que ela tem um sentido maior, que ela tem um conteúdo maior. A grande maioria das pessoas, eu acho que elas vivem assim, como diz o Alter Rebbe. Mas as próprias cascas, elas são divididas em dois níveis. Isso vocês têm que aprender agora também. Uma chama Klipat Noga e a outra chama Shalosh Klipot Atmeyot. Shalosh Klipot Atmeyot são as cascas realmente que ocultam total a presença divina. E isso acontece quando uma pessoa peca. Quando uma pessoa, não só que ele não está fazendo nada com conteúdo, mas ele fala assim, eu sei que a Torá fala que é proibido tal coisa, mas eu não estou nem aí, eu vou fazer. Quando uma pessoa ela vai contra a vontade de Hashem, qual que é o problema aqui? Quer dizer que o nível da ocultação divina está muito forte. Porque a ponto de assim, Deus te pediu para você fazer e você não quer fazer. E ele fala que todas as coisas negativas estão ligadas com essa shalosh klipot atmeyot. Então, por exemplo, as comidas não kasher, os animais não kasher, as ações da pessoa que são feitas com maldade ou pecaminosas, etc. E no próximo capítulo a gente vai falar mais sobre klipat noga, que é um intermediário. Não é nem pecado e nem mitzvah. A maioria das coisas que a gente faz, eu acho que na vida. Por exemplo, comer e beber, jogar futebol, como eu falei, vai no cinema, você vai passear. É bom ou ruim? Você vai falar, nem bom nem ruim. Impossível. Por que é impossível? Porque não tem neutro no judaísmo. Ou que você está fazendo tua missão, ou que você não está fazendo tua missão. Então a gente vai ver no próximo capítulo como que esse Klipat Noga, que é o caminho do meio, ele pode ser levado para cima ou para baixo. Depende de você. Então comer pode ser uma mitzvah ou pode ser um pecado. Depende do que você vai estar pensando na hora que você está comendo. Mas a maioria das coisas são neutras. Então, resumindo o capítulo 6 que a gente terminou agora. Todos nós... Não existe neutro. Oi? São neutras, mas não existe neutro. Então, quer dizer, eles são o do meio, mas é você que vai decidir para aquilo lá. Mas não vai ficar neutro, entendeu? Depende do que você pensar na hora que você está fazendo essas ações. Mas isso vamos deixar para a semana que vem. Resumindo o capítulo 6 que a gente viu agora, bem prático na nossa vida. Cada um aqui tem uma alma animal. Por melhor pessoa que você seja, você tem um lado animal. Porque lado animal não é ser mal. Você tem um lado que age por instinto, isso que é um lado animal. Esse lado que age por instinto, normalmente ele vai fazer coisas que vão valer a pena para ele. Então, normalmente vão ser coisas preguiçosas, porque você não está a fim de trabalhar muito. Normalmente vão ser coisas gostosas, porque você está a fim de ter prazer. Normalmente vão ser coisas que não exigem muito esforço. Então, isso é animal. Isso que o Alter Rebbe quer dizer. É pecado? Não, a gente não está analisando agora pontinhos com Deus. Você ganhou um pontinho, se você perdeu um pontinho. A gente está falando assim, uma pessoa que ela pode viver a vida inteira sendo bonzinho. O brasileiro gosta dessa palavra, né? Mas ele é tão bonzinho, tá bom, ele é bonzinho, mas não fez nada de bom na vida. Entendeu o que eu quero dizer? Uma pessoa pode ser bonzinho, é uma coisa forte, na verdade, isso, mas às vezes fala, foi tão bonzinho, e daí que ele foi bonzinho? Desculpa falar isso aqui, não precisava nascer para ser bonzinho, entendeu? Porque para ser bonzinho, lá no céu a gente era mais bonzinho ainda. Os anjos são muito bonzinhos. Por que a Hashem te mandou na terra? Não para você ser bonzinho, para você ser bom. É diferente. Bom quer dizer, eu vou me mexer. Tem gente sofrendo, eu vou ajudar. Tem gente que eu posso ensinar alguma coisa. Isso é ser bom. Ser bonzinho é só não fazer mal para ninguém. Se você não está fazendo para ninguém, você é fofinho e bonzinho. Isso é alma animal. O cara pode ser totalmente bonzinho, é totalmente da alma animal. Ele não fala assim, ninguém me enche que eu não encho ninguém. E o judaísmo não acredita nisso. O judaísmo acredita que ser bom é sair da zona de conforto. É falar, deixa eu usar minha cabeça, porque se foi me dado um cérebro é para eu ser inteligente e usar minha cabeça e questionar. E se o sistema não está bom, eu vou mudar o sistema e eu vou tentar melhorar a minha vida e a vida das pessoas que estão à minha volta. Lechaim, lechaim, shkoyach a todos.